Essa pode parecer ser uma cena gratuita, não? Parece que esse momento é totalmente desnecessário para o desenvolvimento desse vídeo. Mas acredite em mim, não é. Não é de hoje que muito da cultura asiática está sendo exportada para o ocidente. Inclusive, eu não sei se vocês já repararam, mas ultimamente muitas séries e filmes, que eu gosto demais inclusive, são exemplos disso. Algumas produções da China, de Taiwan, da Coreia do Sul recentemente e principalmente, historicamente falando, do Japão. Até porque o Japão provavelmente é o país com o maior número de produções conhecidas, e se eu pudesse dizer o meu diretor favorito de lá, pelo menos no ramo da animação no caso, seria o Hayao Miyazaki. E não apenas pelo fato de ele ter excelentes filmes na carreira, ou porque ele tem uma linguagem cinematográfica muito característica dele, que eu já vou abordar mais nesse vídeo aqui, mas também pelo fato de ele ter sido o principal fundador do principal estúdio de animação da história do Japão, que é o Estúdio Ghibli. E só um adendo, eu não acho necessário nem adentrar muito a história nem da fundação do estúdio, ou sobre a vida do Miyazaki propriamente falando. Eu acredito que se você quiser saber mais sobre esses temas, que você veja o vídeo do Graveto, que é um excelente vídeo, porque lá ele se aprofunda mais nesses assuntos e eu não acho necessário repetir o que ele já disse. Mas enfim, vamos aos filmes. Em 1988, a gente teve dois lançamentos do estúdio. O primeiro foi o Túmulo dos Vagalumes, e eu só quero fazer um leve aviso aqui, que se você tem sensibilidade a temas como guerra e luto, ainda mais se você é muito novo, eu recomendo que você não veja esse filme, pelo menos por enquanto. A história se passa em meio à Segunda Guerra Mundial, quase no fim da batalha, onde a guerra chega com tudo nos civis que possuem mais condições de se sustentarem. Seguimos Seita e sua irmã mais nova, Setsuko. Durante todo o filme, os dois sobrevivem em meio ao conflito. E o filme já começa logo com um soco no estômago, mostrando que a mãe dos dois está gravemente ferida. E um tempo depois, devido a queimaduras e etc., ela acaba morrendo. Tempos depois, o pai deles também acaba morrendo, já que este estava batalhando no grande império japonês, que fora dizimado. E a cena que dá nome ao filme acontece depois que Seita e Setsuko brincam com vagalumes que eles encontraram. No dia seguinte, todos estão mortos. A Setsuko cava um pequeno túmulo na terra e pergunta: por que os vagalumes têm que morrer tão cedo? Fazendo assim uma clara alusão aos jovens que participam da guerra, os quais tiveram suas vidas ceifadas brutalmente. A Setsuko então vai piorando com o passar do filme, e depois de muito tempo sem comida, a sua desnutrição atinge o estágio máximo. Ela dorme cansada e nunca mais acorda. Seita lamenta a morte da irmã, mas tem que seguir a sua vida. Ela enrola os poucos pertences que sobraram dela e crema seu corpo. Ele espera até o anoitecer, permanecendo ao seu lado, até que sai daquele local para seguir a sua vida. E pouco tempo depois, ele é encontrado morto numa estação de trem, desnutrido também. As pessoas que o encontram naquele estágio, ao invés de lamentarem por mais uma morte, apenas ficam enojadas com o seu cheiro. Ele reencontra sua irmã em outra vida, ao qual é iluminada pelos vagalumes. Eles sentam-se num banco e observam a paisagem. Cara, eu não tenho nem o que comentar sobre esse filme. É uma mistura de sentimentos bizarra. Diferentemente de uma produção americana que optaria por romantizar o conflito de alguma forma, aqui a gente tem um verdadeiro banho de água fria que me deixou totalmente traumatizado. E se você quiser ver o filme, já esteja preparado. Mas é um filmaço. Filmaço. De verdade. O segundo filme lançado naquele ano foi Meu Amigo Totoro, que chega até a ser um pouco engraçado, porque ao contrário de Túmulo dos Vagalumes, que é totalmente depressivo, Meu Amigo Totoro acaba elevando um pouco teu astral e te transformando numa pessoa melhor. Ou não também. Vai saber. Duas irmãs, Satsuki e Mei, se mudam para o campo junto com seu pai para ficar perto do hospital onde a sua mãe está internada. Durante as brincadeiras no campo, elas conhecem os Totoros, que são esses bichinhos aí, e eles só aparecem para as crianças, pelo fato delas serem puras de alma. Também tem o Catbus, que é uma mistura de um gato com um ônibus, e eu não acho que tem muito o que comentar sobre ele. É só isso mesmo, ele é tipo um meio de transporte para os bichos da natureza. E a gente vai seguindo a vida delas durante o filme inteiro, e eu acredito que não tenha muito que falar aqui de spoiler, porque é um filme curto onde a história não é o que mais importa, mas sim como ela acontece. E essa talvez seja uma das melhores representações sobre a infância que eu já vi num filme. Trata de uma forma muito pura e simples a vida dessas irmãs e as aventuras dela nesse meio rural. E todas as principais características dos filmes do Miyazaki estão aqui, especialmente na cena mais icônica do filme, onde elas estão no ponto de ônibus esperando o pai delas chegar e o Totoro aparece e se junta a elas na chuva. Aqui a gente nota os tópicos que o Hayao Miyazaki mais gosta de abordar: presença feminina, criaturas fantásticas, natureza e um outro detalhe que mais pra frente eu explico. É um bom filme, não chega a ser meu favorito nem nada, mas é um bom filme. Ashitaka é um príncipe que em um duelo contra um javali o acaba matando para salvar o seu vilarejo.
Ele acaba então pegando uma maldição desse javali e agora tem que partir uma jornada para encontrar a cura. Ele acaba conhecendo um cabra que fica enchendo o saco dele e uns bichinhos aí. Ele encontra pela primeira vez na margem do rio a Sam, que é a princesa Mononoke que dá nome ao filme, e os seus lobos, que eu não guardei o nome porque caguei. Ele para no vilarejo do ferro, que é governado pela Lady Eboshi, que tem uma rixa com a Sun, pois enquanto uma protege a natureza, a outra tenta destruir cada vez mais a floresta. A gente tem até no filme uma cena onde as duas estão se enfrentando, mas no meio do conflito, o Ashitaka aparece e para as duas ali. Infelizmente, porque seria muito mais legal ver um conflito entre as duas e esse cabra atrapalhou isso. Eu odeio ele por isso. Ou não também. Durante o filme, o Ashitaka se depara com o Shishigami, que é o espírito da floresta que ele pode conceder a cura da sua maldição. E outros detalhes que eu não vou dizer aqui para não estragar muito toda a surpresa do filme. Se bem que eu já entreguei bastante da história aqui, mas enfim. Meu amigo, essa animação é foda, em todas as letras. Esse aqui é o filme mais violento que o estúdio já fez. Ele não te poupa em mostrar sangue ou um guerreiro sendo dilacerado por uma flecha logo nos primeiros minutos de filme. Parece realmente que aqui o Miyazaki quis mostrar toda a raiva que ele tinha contra os humanos, que por sua vez degradavam a natureza por benefício próprio. A animação no geral é mais bonita na minha opinião, é tudo muito bem feito, desenhado, enfim, tudo de bom tem nesse filme aqui. E é um dos meus favoritos do estúdio de longe mesmo, é maravilhoso. Sabe aquela sensação de quando você sonha e parece que você está em um local que é real, mas as pessoas agem de um jeito estranho, ou com seres que não são daquele lugar, mas agem como se fossem? Talvez seja um delírio meu, mas essa é a sensação que a viagem de Chihiro conseguiu me causar. Sensação essa que nenhum outro filme conseguiu. Chihiro está mudando de casa com seus pais. Eles param numa barraquinha isolada e comem. A Chihiro percebe que tem algo de estranho com aquele lugar, mas com medo de contrariar seus pais, ela sai por um momento e alguns espíritos surgem e ela, evidentemente, foge deles. E quando ela volta, os seus pais viraram porcos. Sem dúvidas, é uma das cenas mais bizarras que eu já vi numa animação. É bizarro porque você sabe que são eles, mas eles perdem qualquer tipo de expressão ou sentimento, e realmente dá a entender que eles nunca vão voltar ao normal. A Chihiro agora está por conta própria. Com a ajuda de Haku, que vira meio que seu mentor na história, ela passeia por um mundo totalmente alternativo e começa a trabalhar numa casa de banho. E no local ela conhece uns bichos que provavelmente foram feitos quando Miyazaki não estava muito sã da consciência. Desde uns patos com uma folha na cabeça, um espírito de rabanete, 3 cabeças verdes barbudas e até a dona da casa de banho, que é a Yubaba, que meio que controla todas as pessoas que estão ali. Mas entre todos os espíritos de lá, sem dúvidas o mais memorável é o Sem Rosto, que eu já vou falar mais sobre ele aqui. E fica nítido pra gente o quanto a Chihiro é doce e gentil, e o quanto as atitudes dela influenciam nos seres que ela atinge. Ela que liberta o espírito do rio que estava provocando uma bagunça imensa na casa de banho. Ela que liberta o Haku da sua maldição, e é ela que faz com que seus pais voltem ao normal no final do filme. E esse provavelmente é o filme mais complexo de entender do estúdio, pois todos os espíritos nele representados possuem um real motivo para estarem ali. Não é uma coisa à toa, sabe? O filme fala sobre amadurecimento. A Chihiro constantemente passa por pontos de transição, como escadas, túneis e trens. Isso tem relação com a sua transição para a adolescência, juventude, tanto faz, onde ela deixa de ser criança e tem que lidar com seus problemas por conta própria, sem a ajuda de seus pais. Ela se sente invisível perante as pessoas que a cercam, enquanto tenta segurar sua respiração para que não enxerguem que ela não é daquele local. Alguém alguma hora vai descobrir que ela não é daquele local, que é o caso desse sapo desgraçado aí, que percebe que a Chihiro é uma humana e quase explana para todo mundo. Sobre o Sem Rosto, eu acho que ele pode representar um ser que tinha suas características, gostos, opiniões formadas, mas que em algum momento se perdeu. Se você reparar, em algumas cenas, alguns espíritos se assemelham a fantasmas. O Sem Rosto tem a mesma estética. A diferença é que enquanto alguns deles possuem suas próprias características, como ternos e chapéus, os quais os diferenciam dos demais, o Sem Rosto tem uma forma muito mais indefinida. Ele, dessa forma, não possui a sua própria identidade, e para esconder isso, ele usa uma máscara por trás de tudo. Se vocês lembrarem, em determinado ponto do filme, ele começa a devorar os espíritos da casa de banho. Ele quer possuir a identidade desses seres, identidade essa que ele não possui. E na medida que ele devora mais espíritos e tenta se apoderar da essência deles, ele se torna cada vez mais monstruoso e acaba por destruir tudo ao seu redor. E só quando a Chihiro é doce e gentil com ele, que ele não consegue esconder sua falta de personalidade e vomita todos os seres que ele havia devorado. No fim, ele consegue encontrar um propósito para si. Ele começa a trabalhar para Zeniba. Tudo bem que não é dos melhores futuros que alguém pode ter, mas foi uma forma dele se encontrar no mundo. Inclusive até esqueci de comentar, mas a Zeniba é a irmã da Yubaba. Mas tem algo que todo mundo lembra de A Viagem de Chihiro, é essa cena aqui. Uma cena de aproximadamente 3 minutos,
onde aparentemente nada acontece. E perceba, eu disse aparentemente. Olhando de forma rápida, parece que é só a Chihiro e o Sem Rosto e outros espíritos dentro de um trem. E essa pode parecer uma cena desnecessária, não é? Parece que isso não vai alterar em nada na trama. Mas acredite em mim, você está errado. É um momento de respiro pra trama, onde os personagens agem como humanos. É justamente momentos como esses que são recorrentes nos filmes do Miyazaki que ele chama de Ma. Numa entrevista, o entrevistador pergunta ao Miyazaki o que seria justamente esses momentos frequentes nos filmes deles. O Miyazaki então bateu palmas e disse: o tempo entre uma palma e outra é Ma. Se você só tiver ação ininterrupta, sem espaço para respirar, é apenas ação. Mas se você tirar um tempo para respirar, a tensão construída ao filme pode atingir uma dimensão muito maior. E são justamente essas ações gratuitas que diferenciam esses filmes de um filme de Hollywood, por exemplo, que está muito mais preocupado em prender a atenção do espectador a toda hora do que às vezes contar uma história boa de fato. É um excelente filme, um dos melhores do Miyazaki, inclusive foi o único que rendeu pro estúdio um Oscar de melhor animação. Merecido demais. É muito bom de verdade. Se você nunca viu, tá perdendo nos grandes filmes de animação da história. Sophie é uma jovem que faz chapéus. Um dia, enquanto ela estava a caminho de visitar sua irmã, dois guardas a param e conversam com ela. Um feiticeiro chamado Hal chega e salva ela, a levando para o seu destino. Passado um tempo do ocorrido, ela volta para sua casa e uma bruxa joga um feitiço nela, transformando ela numa véia. A Sophie então parte numa jornada para conhecer o Hal, pois ele pode reverter o feitiço. Durante a odisseia, ela se depara com seres fantásticos como um cabeça de nabo que a guia até o castelo animado do Hal, um fogo chamado Causfer que trabalha lá, um moleque que fica enchendo o saco dela durante o filme inteiro e o próprio Hal. Eu não acho muito necessário dar muito spoiler da história aqui, porque não é nem o mais importante. Na verdade, o foco aqui são as relações dos personagens entre si e como eles se ajudam no meio da narrativa. E é isso que deixa o filme legal, justamente as magias e os feitiços que somos apresentados, bem como o próprio castelo, que parece ter vida própria, podendo até ser considerado um dos personagens do filme mesmo. O grande diferencial aqui é que a gente pensa que vai ser um filme de ficção e fantasia. De fato, esses elementos estão presentes aqui, porém no fim descobrimos que se trata de um filme de romance entre a Sophie e o Hal. Eu não sou dos maiores fãs do Castelo Animado, eu acho que é um bom filme de fato, mas sei lá, não é muito meu estilo, ainda que seja um bom filme. Não sei explicar. Isao Takahata foi um dos maiores nomes do estúdio Ghibli. Ele infelizmente faleceu em 2018, mas o seu último filme foi uma obra-prima. Sem dúvidas, um dos meus filmes favoritos da vida, não só de animação. O filme narra a história da princesa Kaguya, que nasce em um broto de bambu. Ela é adotada por um casal de camponeses idosos. Ela, assim como seus pais, cresce como uma camponesa. Ela mora em uma casa simples e vive correndo pelo campo com o seu grupo de amigos, principalmente com Sutemaru, que é o líder do grupo. O pai, no meio do seu trabalho como cortador de bambu, começa a encontrar tanto ouro quanto tecidos e roupas caras enviadas do além. Ele, acompanhado de sua esposa e a Kaguya, mudam para um palácio chique numa cidade. Kaguya agora começa a ter ensinamentos de como ser uma princesa com a senhorita Sagami. E a Sagami vai tentando transformar a Kaguya numa dama a todo custo, mas ela tenta de todas as formas continuar sendo quem ela é. Mas não dura muito, ela acaba cedendo às pressões da Sagami e dos seus pais, que são os personagens que eu mais tenho raiva nesse filme, porque eles não ajudam ela em nada, eles são dois incompetentes animais. Eu odeio esses praga. Lá pra metade do filme, 5 nobres chegam para pedir a Kaguya em casamento. Eles dizem o quanto amam ela e a adoram. Eles prometem lhe entregar presentes inimagináveis e etc. E bem, no final, nenhum dos 5 realmente consegue encontrar os presentes e ela não fica com nenhum deles. Em determinado momento da trama, ela está no meio de uma caminhada num campo. Ela encontra uma cerejeira e dança em volta da árvore. É uma cena simples, mas que tem um significado muito forte. Essa cena mostra que a sua felicidade está nesses pequenos momentos da vida. Ela reencontra por um breve momento o Sutemaru, que estava roubando galinhas com seu grupo. Ele então é espancado por homens que o vêm cometendo o delito. E a Kaguya não faz nada. Ela não pode fazer nada. Ela apenas observa o seu antigo amigo naquele estado. E é possível perceber que com o passar do filme, a Kaguya vai entrando numa depressão muito profunda. A sua vida está uma verdadeira chatice. E ela não aguenta mais a vida de princesa que lhe fora colocada. Ela volta para sua antiga casa. Reencontra pela última vez Sutemaru, que inclusive já tem uma família. O tempo passou. Ela ficou para trás e os amigos continuaram seguindo sua vida normalmente. Eles conversam um pouco e se divertem pelo campo, mas depois disso, a Kaguya desaparece em um piscar de olhos. Ela volta para o palácio e uma forte luz ecoa da lua. Todos no palácio se dão conta que se tratam de seres espirituais que vieram com algum tipo de propósito. A Kaguya então é levada até eles, sem poder controlar o seu próprio corpo, e eles vieram para a tirarem da terra.
Pois bem, a sua hora de partir chegou. A Kaguya então tenta dizer se não poderia continuar vivendo ali, mas ela não obtém resposta por parte dos seres, que a colocam uma coroa, ao qual fará esquecer tudo e todas as pessoas que ela teve contato durante a sua passagem pela Terra. Ela se despede dos seus pais e aceita o seu destino. A sua expressão morre. Agora, ela parece ter de fato se esquecido de tudo. Eles vão embora da Terra. Chegando em direção à Lua, a Kaguya se vira e olha em direção à Terra, o lugar que ela teve uma vida, criou laços e amadureceu, e chora silenciosamente. Ela parece ainda se lembrar de alguma coisa. O filme acaba assim, sem explicar muita coisa, e sinceramente, isso é perfeito. Como eu já havia dito, é um dos meus filmes favoritos do estúdio. O estilo de arte lembra as pinturas orientais antigas, que a gente só vê em livros de história, por exemplo. Além da linda mensagem que a obra passa, de que a Kaguya, por mais que ela tivesse os luxos e riquezas que ninguém daquele lugar tinha, ela queria uma vida no campo, rodeada de pássaros e flores. Ela não queria se casar com nobres que possuíam uma riqueza inestimável. Ela queria passar a sua vida com um camponês que não tinha dinheiro pra nada. Resumindo, ela passou o pouco tempo que ela teve de vida na Terra pra viver. Assim, o Miyazaki tem uma grande fama pelo fato de que ele nunca se aposenta de fato. Ele diz que ele vai se aposentar, mas sempre ele volta com novas ideias e, enfim. Eu acredito que esse próximo filme dele seja bom. Vai demorar ainda para estrear no Brasil, mas, enfim. Eu não vou esperar também o filme lançar para eu falar sobre ele aqui. Eu acho que é inviável. E esse vídeo, por mais que ele seja uma homenagem ao Estúdio Ghibli, ele é muito mais uma homenagem ao Miyazaki, porque foi ele que fez tudo isso acontecer, ele que tem os melhores filmes na carreira, e é maravilhoso de ver um diretor que realmente ama o que faz. Ele sempre quer estar fazendo filmes, porque ele gosta disso, é a paixão dele, é o propósito dele. E eu sei que eu deixei de falar sobre Náusea do Vale do Vento, O Castelo no Céu, O Serviço de Entrega da Kiki, que são, de fato, excelentes filmes. Só que eu acho que aqui eu quis abordar os que são os meus favoritos de fato. Eu amo esse estúdio, eu amo tudo que vem desse estúdio. Enfim, fica aqui a minha homenagem. Mas se tem algo que eu consegui aprender vendo e revendo os filmes do estúdio, é que o vazio nem sempre é ruim. Muitas das vezes, ele é necessário. E eu sei que essa pode parecer uma explicação desnecessária, mas acredite em mim. Ela não é. E bem, esse vídeo deu muito trabalho, mas eu finalmente consegui terminar ele e eu realmente espero que vocês tenham gostado porque eu fiquei bastante satisfeito com o resultado final. De qualquer forma, se você gosta do Estúdio Ghibli, comenta aí qual é o seu filme favorito deles, pô. Como você conheceu os filmes, e se você tem algum amigo que não conhece o estúdio, manda pra ele esse vídeo, talvez ele se interesse. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá like e compartilha também. Me segue também nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram. Os links delas estão na descrição do vídeo. E eu prometo que eu vou tentar ser um pouco mais ativo por lá também. E no mais é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E é isso. Falou!